Bandhanam Mrityos Dukshiyamamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam. Namastê, Fernanda. Hariom. Fernanda, tá conseguindo me ouvir legal? Como é que tá o som? Tá dando para escutar bem? Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamritat. Muito calor, muito calor. Bom, vamos começar. Hoje nós vamos conversar sobre o relaxamento entre as asanas, entre as posturas, né? Isso é uma coisa muito importante, esse tema, porque, de um modo geral, as atividades que nós fazemos no Ocidente, elas não têm essa leitura de pausa, né? De intervalo entre uma tarefa e outra. Um exemplo bom disso é como é que nós levamos o nosso dia a dia. A maior parte das pessoas, ela leva o dia a dia da seguinte maneira: ela sai de uma tarefa e vai para outra, sai de uma tarefa e vai para outra. Muitas vezes ela nem para avaliar se a última tarefa foi feita de modo adequado ou não, entendeu? Ela muitas vezes fica tão envolvida com tantas atividades que ela simplesmente emenda com aquela ideia, aquela percepção de tempo, de que talvez não dê tempo de fazer tudo, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer da melhor maneira possível, vou passar logo para outra, para poder conseguir fazer tudo. E aí o que acontece é que quando você trabalha dessa maneira, você esquece da pausa. E a vida nossa é feita de pausa, né? Toda a nossa vida é feita de pausa. Então você está fazendo uma atividade, é adequado que você pare, fechou a atividade, terminou a atividade. Você faz uma certa avaliação e aí você pensa o que você vai fazer em seguida. Isso, namastê, isso é o adequado, né, de nós fazermos. Mas não é isso que as pessoas fazem. As pessoas simplesmente elas emendam uma atividade na outra. Isso é meio que um condicionamento, né, uma programação que nós todos somos submetidos. Quando você se envolve com yoga, você começa a desenvolver uma percepção, até pela maneira com que as posturas são feitas, que é adequado você fazer pausa, entendeu? Então, essa pausa começa a fazer parte do teu vocabulário, começa a pairar na sua mente. Então, é dessa forma que a coisa toda começa, né? Então, tem alunos que me perguntam, né, sobre a necessidade de relaxar entre as posturas. Isso é uma pergunta muito, muito comum. Não é uma coisa estranha, porque eles percebem a maneira com que o professor de yoga geralmente conduz a aula. O professor de yoga é cuidadoso, né? Como ele sabe que isso é um perfil da nossa sociedade, ele procura estabelecer de modo, não vou dizer marcial, mas ele induz o aluno, o praticante, a desenvolver a consciência da pausa, entendeu? Então ele fala, relaxa, respira, agora vê a musculatura que está tensa, tenta relaxar. Então há uma indução nesse sentido, até que o praticante se acostume com essa nova realidade, essa nova maneira, e aí, além dele se acostumar com isso, ele começa a transferir isso para a vida dele cotidiana, porque ele vai perceber o ganho que ele tem
em termos de qualidade daquilo que ele está fazendo. É como se você dissesse o seguinte: bom, eu em vez de fazer 10 tarefas no dia, eu vou fazer 6 apenas. Mas essas 6 vão ser feitas com grande qualidade, né? Com grande dedicação minha. Eu vou poder fazer, rever. Então você começa no processo de planejamento das suas atividades diárias, você sempre está com um parâmetro da qualidade em evidência, não da quantidade. Você sai daquela condição de, eu tenho que fazer tudo. Não. Eu vou fazer com qualidade, o que der para eu fazer. É mais ou menos isso. Agora, isso é uma coisa que tem que ser cultivada, né? Porque o tempo todo a sociedade nos induz a pensar exatamente o contrário, né? Eu fazendo 10 tarefas, mesmo que sejam mal feitas, mas eu fiz as 10. A ideia, geralmente, que paira na mente das pessoas é essa, né? Mas isso é fruto desse condicionamento, né? Agora, quando nós começamos a praticar, a fazer a nossa própria prática, né? Nós percebemos que as posturas, elas vão se sucedendo praticamente sem interrupção. Praticamente, tá? Aí a pergunta que se faz é o seguinte: se, como eu falei anteriormente, se os iniciantes na prática eles devem relaxar entre as posturas, se os alunos mais avançados, vamos chamar assim, eles podem praticar a prática, fazer a série deles sem interrupção? O que eu vou responder em relação a isso, né? Eu diria para vocês o seguinte: a minha resposta é que, na verdade, você tem que relaxar entre as posturas. E essa recomendação é válida para todos, né? Sem exceção. Todos os praticantes, tá? Sem distinção. Seja ele, namastê, seja ele um praticante que acabou de começar a fazer prática, seja ele um praticante experimentado, um praticante que já tem algum tempo de prática, né? Então é muito importante ter essa visão, porque eu diria para vocês o seguinte: em última análise, a questão pode ser formulada da seguinte forma, da seguinte maneira, tá? Quanto tempo deve durar o relaxamento entre asanas? Quanto tempo? Isso é uma pergunta, né? Então, vamos ver. Vamos voltar primeiro aos grandes princípios, né? Que norteiam aí o asana. A postura de yoga, ela deve ser feita a partir do relaxamento, tá? Ela deve ser realizada colocando em ação o menor número possível de músculos para executar o movimento e contraindo esses músculos o mínimo possível. Ou seja, você não sai contraindo inadvertidamente, você contrai apenas o necessário para alcançar o que você está buscando alcançar naquele momento, né? Então a ideia é essa. Então você percebe que na execução do asana, gasto de energia não é uma prioridade. É uma consequência, mas esse gasto de energia, ele vai existir, algum gasto de energia. Para eu levantar um braço, para eu levantar uma perna, tem algum gasto de energia. Porém, como a minha ideia é uma ideia de captação de energia através das posturas, esse gasto de energia que eu estou tendo, ele vai ser perfeitamente compensado pela quantidade de energia que eu estou captando, tá? Então, a ideia por trás do asana está relacionado a esse processo, tá? Então, quando você está executando uma postura qualquer, você tem que ter em mente isso. Eu vou usar o menor número de músculos para executar o movimento, para executar essa ação, seja lá qual for, e eu vou contrair o mínimo possível de musculatura para realizar o trabalho. Essa que é a ideia. Então você vai ter que ter uma visão até interna para você dosar a intensidade com que você está fazendo aquele movimento, tá? Então, quando você termina o asana, a partir do momento em que você toca novamente o tapete, é adequado relaxar, tá? Então, vamos tentar lembrar que durante a postura propriamente dita, os músculos que são submetidos ao alongamento, eles devem permanecer o mais passivos possível. Ou seja, eles têm que ficar bem relaxados. Por quê? Se eles ficarem tensos, eles vão me atrapalhar no processo de alongamento
que é o que eu desejo. Então eu tenho que fazer um trabalho de colaboração, eu tenho que dar um comando para os músculos relaxarem, para que ao fazer o movimento, eles possam ser efetivamente alongados, né? Fazendo com que eu consiga alongar cada vez mais. Essa é a ideia. Tá? Agora, uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Observa só. A definição feita por Patanjali no Sutra 246, que é o primeiro sutra que fala sobre asana. Na verdade, são apenas 3 sutras, tá? É o 46, o 47 e o 48. Só eles 3 é que falam em asana, dentro da obra de 196 aforismos de Patanjali, só 3 aforismos falam sobre asana. Então, ele fala, primeiro, o Sutra 46, ele define da seguinte maneira, o que é asana. Ele fala que é Stiram Sukham Asana. O que ele quer dizer com isso? Para você ter asana, você tem que ter stira. Stira é o que? É firmeza, estabilidade. Sukha. Sukha aqui é tratado como facilidade não, mas conforto. Stira, sukha. Então você tem que ser firme, confortável ao mesmo tempo. Então você percebe que tem uma coisa aí objetiva, tá? A estabilidade é objetiva. Você está ali, porra, você está firme, está parado, está estático. Então você está estável. Ela é objetiva e é tangível, você vê a pessoa parada. Mas ela tem um outro lado subjetivo que é o sukha. O sukha é um conforto e eu não tenho como definir se você está confortável ou não. Só quem vai poder definir se você está confortável ou não é você. Então, dentro do asana, você tem 2 aspectos. Um é objetivo e um outro subjetivo. Tá? E aí o que acontece é que, com essa pegada que Patanjali orienta sobre e na definição de asana, é que você vai entrar na importância que tem o relaxamento. Mesmo um breve relaxamento. Porque olha só, vocês vão de concordar comigo no sentido do seguinte. Não vamos falar sobre relaxamento, não. Vamos falar sobre tensão. Vocês concordam que uma pessoa, quando ela está hipertensa, quando ela está muito nervosa, quando ela está muito agitada, ela, na realidade, ela chegou naquele estágio fruto de um somatório de pequenas tensões. Ela vai tendo tensões ao longo dos meses, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. E aí ela chega ao ponto que as pessoas até a identificam o seu ciclo de amizade. Ó, cuidado que fulano é um cara tenso, ele é um cara que está sempre meio tenso, meio nervoso. Ó, fulana, ela é uma boa pessoa, mas ela é meio nervosa, ela é tensa. Essa pessoa, ela acumula tensão. Acumula tensão. É muita tensão o tempo todo? Não. Ela chegou a essa muita tensão depois de um período de pequenos intervalos de tensão. Tensiona agora, daqui a 20 minutos, nova tensão, daqui a meia hora, nova tensão, daqui a 1 hora, outra tensão, meia hora tensão, 15 minutos de tensão, 1 hora tensão. Ou seja, ao longo do dia ela vai tendo pequenos momentos de tensão, só que ela faz isso ao longo de décadas. E aí essa soma, ela inclusive, a pessoa que é do tipo tensa, ela desaprende, ela esquece o que é estar relaxado, o que é estar bem. Eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim. São pessoas que elas são incapazes de relaxarem. Elas não conseguem. Por quê? Porque elas esqueceram. Elas estão tão fixadas, estão tão programadas, estão tão dedicadas à atenção que ela não sabe relaxar. Então ela precisa o quê? Reaprender o relaxamento. E aí o que ocorre é que, diante desse quadro, nós podemos pegar o quadro, ó, e inverter. Agora, na prática do yoga, eu, ao longo do meu dia, eu vou fazer um trabalho diferente. Em vez de eu ficar tendo pequenas tensões, eu vou ter pequenos relaxamentos. Olha só como é que mudou. A minha visão mudou. Eu percebo, me reconheço como uma pessoa tensa, e agora eu vou me ligar naquilo que aquele professor fala na aula de yoga. Ele fala, porra, faz tal coisa. Aí eu vou e faço. Aí ele fala para mim, agora relaxa. Legal?
Agora vamos fazer para o outro lado. Aí em seguida ele fala, agora relaxa. Agora faz a flexão para frente. Em seguida ele fala, quando sair da flexão para frente, relaxa. Então, esse movimento do relaxar, ele começa a entrar na minha mente, de modo que eu começo a entender e até apreciar o efeito do relaxamento na minha vida. Então, a soma dos relaxamentos é que vai fazer com que eu, ao final de um dia, me sinta mais relaxado. Engraçado, eu agora estou me sentindo melhor. Depois que eu comecei a praticar esse negócio de yoga, eu estou me sentindo melhor. Não estou dizendo que não tem o efeito das asanas. Tem o efeito das asanas. Mas também tem o efeito do relaxamento entre uma asana e outra. Ou entre um asana de lateralidade, entre um lado e outro do corpo, mas também entre um asana e outro. Você faz aquela pausa. E aí o que acontece? Você se sente tão bem, uma relação prazerosa, que a sua mente começa a ficar ligada nisso. A relação de prazer. E aí o que acontece? As suas experiências no dia a dia, você começa a transportar essa vivência que você tem dentro da aula de yoga, que te produz esse bem-estar, você começa a transferir ela para as suas atividades diárias, seja no trabalho, no relacionamento familiar, entendeu? Inclusive pessoas, às vezes, que você tem no ambiente familiar ou até trabalhista, que você às vezes tem algum tipo de embate sistemático com essa pessoa, ou seja, a pessoa diz A, você diz B, a pessoa diz C, você diz D. Então há sempre algum tipo de choque, algum tipo de debate, mas um debate assim, aquele debate que leva para um processo de tensão, de irritação, de desagrado. Alguém sabe que você não gosta de determinadas coisas, aí é por isso que fala, entendeu? Então, você começa a perceber, desenvolver uma percepção fruto do relaxamento de que certas ações e, lógico, certas reações suas não são desejáveis para você poder viver bem e você interagir com essas pessoas. Então o que você faz? Você começa a monitorar o teu ímpeto de reagir, fruto da experiência do relaxamento. Porque você abre um questionamento na tua mente da seguinte forma: porra, será que vale a pena responder? Porra, já falei tantas vezes isso, a pessoa continua fazendo, falando. Vale a pena responder? Porque não vale. E aí entra aquele velho ditado: quando um não quer, dois não brigam. Por quê? Porque você não fecha uma polaridade com a pessoa. Tá? Eu estou dando um exemplo de pessoa, mas pode ser uma situação, enfim, alguma coisa que seja recorrente, sempre aconteça. E essa percepção sua de não reagir está relacionada ao relaxamento. Por quê? Porque você compara. Quando eu respondo, eu não fico bem. Quando eu não respondo, eu fico maluco. Deixa falando sozinho. Entendeu? Então, são pequenas experiências que você vai tendo ao longo do seu dia, com o relaxamento, que vão produzindo essa percepção sua de que tem certas coisas que valem a pena e outras que não valem. Quem já praticou yoga comigo já deve ter escutado eu falando isso. Eu hoje, com a prática do yoga, eu escolho as minhas brigas, eu escolho as minhas batalhas. Eu escolho. Não é que o Alexandre é inerte, ele não briga. Não, eu brigo. Eu brigo, discuto, eu divirjo. Eu tenho uma visão diferente. Sabe? E eu me imponho, como qualquer outra pessoa. Respeitosamente, mas eu me imponho. Agora, a questão toda é o seguinte: eu escolho. O que eu quero? Vale a pena? Cara, você brigar por palito de fósforo usado, vale a pena? Palito de dente usado, vale a pena? Grão de arroz cru, quebrado, vale a pena? Não. Agora, por que eu estou avaliando sempre, como exemplo, coisas pequenas? Porque a minha escala de valor mudou. No passado eu brigava por tudo. Hoje não. Hoje eu escolho pelo que, se vale a pena ou se não vale. Não vale a pena, para que eu vou brigar? Não faz sentido. Gastar energia, me indispor, de repente até usar de modo inadequado uma palavra qualquer e ferir a outra pessoa, para quê? Tornar ela um pouco mais chateada comigo do que já é? Não vale a pena. Não constrói absolutamente nada. Então, por conta disso, a minha escala de valor mudando, de onde que veio isso? Do estado de relaxamento.
O relaxamento que me leva a esse tipo de percepção. Então, uma coisa que é muito importante é nós não nos esquecermos, durante a postura, os músculos que vão ser submetidos ao alongamento, eles devem permanecer o mais relaxados e passíveis possível. Tá? Eles não são os músculos que estão realizando o movimento. Mas eles, se não forem relaxados adequadamente, eles podem ser, olha só, podem ser os músculos que vão atrapalhar o alongamento, vão dificultar o meu alongamento. Então o que acontece? Tem muito praticante que às vezes chega assim, pô professor, eu faço essa postura aqui, sei lá, há 6 anos, 5 anos, 4 anos, 10 anos, não importa. Postura qualquer. Pô, eu não vejo evolução. Como é que eu vou evoluir? Você vai evoluir no momento que você aprender a arte de relaxar. E de que maneira é a arte de relaxar? É se posicionar, se colocar numa posição sem tensão. Você vai colocar o teu corpo numa determinada posição e vai se concentrar em você, na musculatura relativa a esse movimento que você acabou de fazer, e você vai dar um comando para essa musculatura para que toda e qualquer tensão seja eliminada. Você vai ficar com que tensão ali? Com a mínima tensão para manter você na postura. Todo o restante vai ser eliminado. Eu dei há umas lives atrás, eu dei um exemplo que cabe nesse tipo de coisa. Vamos tomar como base o seguinte, eu estou num ponto de ônibus esperando um ônibus. Beleza. O ônibus demorou e tudo, mas enfim, o ônibus apareceu. Eu fiz sinal para o ônibus parar. O ônibus ele não parou exatamente onde eu estava, que era no ponto. Ele parou um pouco à frente, tipo 10, 15, 20 metros à frente. Como eu estou precisando do ônibus, eu me disponho a dar uma corrida até o ônibus para alcançar ele e seguir a viagem. E o motorista, meio que um acordo silencioso, o motorista aguarda. Namastê. Saudações, Jaqueline. Arion. Quanto tempo, hein? E eu dou uma corrida até lá e eu embarco no ônibus. Perfeito. A corrida, ela foi necessária para eu não perder o ônibus e ela foi necessária para poder eu embarcar. Mas uma vez que eu já estou dentro do ônibus, qual é o sentido de eu continuar correndo? Nenhum. Não faz sentido. Então, o que é adequado em termos de posicionamento nessa circunstância? Entrei num ônibus, cara. Sento e aproveito a viagem. Então, quando você está fazendo a postura, está fazendo o asana, não faz sentido algum você se colocar na posição e permanecer tenso ali, forçando como se você quisesse ir além. Não. Inclusive, o teu desenvolvimento vai ser prejudicado no momento em que você usa grupos musculares. É como se fosse um sentimento de bloco. Você usa grupos musculares, alguns vão ajudar você na postura e outros vão atrapalhar. Aí o que acontece? Por que esse tipo de coisa acontece? Porque falta em mim sensibilidade. Sensibilidade do meu próprio corpo. Porque eu tenho que mapear quais são os músculos que estão me prendendo, que estão me limitando. Então eu me posiciono na postura e eu mando uma ordem para essa musculatura que eu sinto que está me prendendo para que ela relaxe. À medida que ela relaxa, eu me desenvolvo. É uma coisa que para o nosso padrão ocidental, capitalista, é difícil. É difícil. Eu, inclusive, falo com as pessoas, gente, é mais fácil você ensinar yoga para a pessoa quando você consegue desconstruir certos condicionamentos que a pessoa tem. Então, esse é um deles. Eu fazer força, eu consigo desenvolver mais. Não, em yoga não é assim que funciona. Quanto mais você relaxar, mais você se desenvolve. E tem um detalhe, você vai jogar com várias forças aí. Tem o teu próprio peso corporal que ajuda no desenvolvimento, desde que a musculatura que está prendendo o movimento esteja relaxada. Aí o teu corpo, tua musculatura de tórax, ela vai ter efeito positivo a teu favor. Se você relaxa.
Se você não relaxa, não adianta. Ou seja, a tua musculatura ela vai ficar praticamente sem função. Por quê? Tem um outro grupo muscular que segura você e não deixa você avançar. Então é muito importante que você perceba qual é o grupo muscular ou grupos musculares, porque muitas vezes são vários grupos que estão envolvidos no movimento, e você vai ter um grupo muscular de sustentação. Quando eu falo sustentação, independe se você está em pé, sentado ou deitado. É um grupo que te mantém. Quando você está deitado, fica meio que evidente a tua sustentação, músculos que estão em contato com o solo. Eles estão fazendo o papel de sustentação. Em pé e sentado já muda. Tá? Tentando fazer uma análise geral para dar um entendimento de como é que funciona isso. Esses músculos, quando você está em pé e sentado, fazendo postura, é legal que você observe qual é o grupo muscular que segura você dentro daquele movimento que você está querendo fazer. Esses músculos você tem que mandar. Você não pode pedir a eles. Você tem que mandar eles relaxarem. E tem um detalhe, olha só. O ditado é muito certo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muitas vezes não é com um comando, uma vez, uma aula, uma prática, que você vai conseguir esse resultado. Você às vezes vai precisar de várias práticas. Eu não sei quantas. Vai variar de pessoa a pessoa. Vai variar de asana para asana. Tá? Estrutura corporal. Tem muitas variáveis. Então, cada caso é um caso. Mas aí, o que acontece? No momento que você percebe que aquele grupo muscular te prende, você tem que dedicar uma atenção a ele. Para conscientizar ele de que ele tem que relaxar. E isso é treinamento. Treinamento. Você tem que treinar para relaxar. Para você poder se desenvolver. E aí é a explicação do porquê que algumas pessoas não se desenvolvem e outras se desenvolvem. O fazer o asana, a prática do asana, envolve essa sensibilidade. Se você não desenvolve essa sensibilidade, você vai ter muita dificuldade para fazer. Por isso é que eu falo, as pessoas, às vezes, eu até evito falar isso, porque isso, em alguns momentos, já criou divergência, discordância, mal-estar. Eu falo, gente, yoga é totalmente diferente de educação física. Totalmente diferente. De educação física, não. De qualquer atividade que você faça. Qualquer atividade. Se você não relaxa, você não se desenvolve. Patanjali, quando você começa a estudar os sutras de Patanjali, você percebe claramente, Patanjali fala o seguinte, aí, vê bem, é mais amplo, tá? Isso que eu vou falar agora serve para o corpo, mas também serve para a mente. Serve para ambos, tá? Tenta imaginar um carro, não sei se todo mundo que está na live dirige. Tenta imaginar que você está dirigindo um carro. O carro tem, além do volante e da marcha, ele tem acelerador, que é um pedal, tem embreagem, que é outro pedal, a não ser que seja um carro automático, aí não tem embreagem. E tem o freio, tá? Quanto menos você acelerar o carro, mais rápido o carro vai. Durma com barulho desse, mas é exatamente isso que Patanjali te ensina no Sutra de Patanjali. Isso em todos os sentidos. O desejar, o querer fazer, o querer alcançar, o forçar, o tentar ir mais rápido, faz você ir mais devagar, faz você se desenvolver menos, faz você levar mais tempo. É o inverso. Então, qual é o segredo que Patanjali passa? Relaxa. Não deseja, não queira, aceite, se ajuste, se adapte. É isso. Ajustar é uma faceta do relaxamento. Se adaptar é outra faceta do relaxamento. Entendeu? Porque tem o relaxamento muscular, mas olha só. Cara, qual é o ditado? Aquilo que não tem remédio, não tem remédio. Remediado está. Isso é uma aceitação de algo que você não consegue mudar. Como você não consegue mudar, você está fazendo o quê? Você está se ajustando. Como você está se ajustando, você está fazendo o quê? É um estado de relaxamento. Eu vou me adaptar a essa situação nova. Entendeu? Então, por exemplo, quando você está fazendo Paschimottanasana, que é chamado de postura da pinça, você pode acionar os braços, né, para aproximar o teu nariz o máximo possível dos pés. Ou seja, você está sentado, flexionando o teu corpo para frente. Agora,
os músculos das costas, eles têm que estar completamente soltos e relaxados. Tá? E, de certo modo, igual à musculatura posterior das pernas. Porque a musculatura que passa por trás das costas, ela também tem conexão com a musculatura que passa por trás das nádegas e das pernas, coxas e pernas. Então essa musculatura posterior, toda ela tem que ser relaxada. Porque do contrário, o que vai acontecer? Você vai criar um freio. A tua própria musculatura freia a flexão para frente. Por isso é que você tem que, ao fazer o asana, você tem que ter essa consciência de relaxar. Não basta se movimentar. E aí é por isso que as pessoas muitas vezes ficam frustradas com a prática. Ah, poxa, eu não consigo segurar nos meus pés. Ah, eu não consigo botar a testa no joelho ainda. Está faltando o quê? Relaxamento. Mas relaxamento dentro da postura. E detalhe, é um ingrediente de dedicação. Dedicação e relaxamento. Olha que combinação interessante. Você faz todo dia, mas todo dia você relaxa dentro daquela postura. Então, o que você está fazendo na realidade? Você está se ajustando ao que aquele momento do padrão que foi estabelecido pelo asana, do que você pode fazer. O que você pode fazer é aquilo. E você fica bem. E isso, de certo modo, você vai projetar para a vida. Tem situações que você não pode fazer nada além. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, por exemplo, tem um namorado, uma namorada, e essa outra pessoa, um dos membros do casal, ou seja, o namorado ou a namorada, não quer mais namorar. O que se faz? Se ajusta a essa nova realidade. Relaxa e se ajusta. É isso que vai fazer. Não há o que fazer. Entendeu? Porque a vontade do outro é soberana. Namastê. A vontade do outro é soberana. Se o outro não quer, você vai fazer o quê? Aceita. Tem um ditado, não tem? Aceita que dói menos? É verdade isso, não é mentira não. O pessoal fala, talvez nunca tenha parado para pensar sobre isso. Aceita que dói menos. É outra faceta do relaxamento. De você não ter resistência àquilo. Resistência a quê? A algo que você não tem como controlar. Você não tem como controlar a vontade do outro. O outro não quer, não quer. Acabou. Encerrado o assunto. Não quer fazer. Ah, mas eu preciso de uma pessoa para fazer. Pois é, você tem? Não, não tenho. Então, você não faz. Se você precisa de outra pessoa para fazer, você não faz. Porque ninguém namora sozinho. Ninguém se namora. Isso é perigoso até, hein? Tem gente que é narcisista, né? Fica se namorando. Não é bom não, hein? Não é bom não. Pelo menos pessoas da psicanálise, da psicologia, falam que não é bom não. Então, o que acontece é que você tem que ter esse tipo de percepção, tá? Dentro da prática do asana. Então você vai fazer, você fica atento, fica atenta à musculatura envolvida e qual é a musculatura que está te prendendo. É essa musculatura que você precisa estar atento e mandar, não é pedir não, mandar ela relaxar, para que você possa se desenvolver. Entendeu? E não tem essa história, isso é bobagem. As pessoas, eu vejo, pessoas às vezes vêm com hábito de outras práticas, né, de dança, de educação física, nada contra. Mas a visão do yoga é diferente. Fazem flexão, fazem repetição de um lado para o outro, com uma intensidade. Isso não funciona, cara. Não funciona. O desenvolvimento vai ser muito pequeno e corre risco até a pessoa se machucar fazendo a prática. Então, o adequado é você desenvolver essa mentalidade de relaxamento, entendeu? De você poder relaxar para se desenvolver, entendeu? Uma outra coisa que é muito importante, né, que dentro desse contexto que é muito importante você ter essa preocupação, né, de relaxar, é o rosto. E manter uma imobilidade, uma grande imobilidade. Namastê. O que acontece? Quando você relaxa o rosto, eu não sei se vocês sabem disso, quando você relaxa o rosto, você está relaxando a sua mente. Existe uma íntima conexão entre expressão facial e movimento mental. Tá? Então, quando eu estou preocupado, estou tenso, estou surpreso aqui, ó, estou surpreso. A expressão facial,
ela vai revelar movimentos mentais meus. Então, na hora que eu estou fazendo o trabalho do asana, de executar, eu não vou relaxar a musculatura? É adequado para eu entender, para eu introjetar esse conceito de relaxamento na minha vida, que eu relaxo a minha mente. Pô, mas Alexandre, como é que eu vou saber se eu estou relaxando a mente? Pelo seu rosto. Se o rosto estiver tenso, a mente está tensa. O rosto está relaxado, Alexandre, tua mente está relaxada. Tá? Então isso é uma percepção. E lógico, à medida que você vai praticando e vai se observando, você vai percebendo outros grupos musculares que são mais sutis, que são mais difíceis de perceberem, se movimentando. Entendeu? Então você começa a desenvolver uma consciência corporal muito, muito, muito superior ao que você tinha antes da prática do yoga. Agora, é importante praticar dessa forma, né? Então, quando se trata das pernas, né? Quando você vai puxar, por exemplo, nessa mesma postura que eu falei, de você flexionar o corpo para frente, sentado no chão, e você vai puxar os dedões, né, dos pés, quem já consegue segurar os pés, é difícil dizer se os músculos, lógico, né, principalmente os das costas, eles estão contraídos. Por quê? Porque você está no máximo alongamento ali. Né? Então, é uma forma de você verificar, seria o seguinte, você tocar nos seus joelhos, tocar nas suas rótulas. Entendeu? Se elas se moverem, tiverem algum tipo de movimento, os músculos ficam relaxados. Se elas estiverem imobilizadas, está havendo um bloqueio. Tá? Então isso vai indicar que existe uma contração muscular ali. Então é uma percepção tátil, né? Uma percepção tangível do teu próprio corpo. Né? Agora, vamos voltar ao relaxamento entre as posturas. Tá? Fizemos um pequeno desvio aqui só para ter uma compreensão. Vamos considerar que num certo asana, um exercício, um asana separado, né? Não um exercício separado, melhor dizendo. Uma série de asanas, vários asanas juntos, tá? Então, namastê. Em todas as séries clássicas do yoga, cada asana ele vai cumprir, primeiro, reforça os efeitos do asana anterior. Um outro aspecto, vai constituir uma contraposição, tá? Ou também ele vai fazer uma preparação para o próximo asana. Nesse segundo exemplo que eu dei, em que ele fala que você vai ter uma contraposição, é muito importante nós termos em mente que essa contraposição ou contrapostura, ela não vai ter o mesmo valor ocidental. Namastê. Na visão védica, na visão do yoga, é diferente. Por exemplo, baseado, por exemplo, no Ocidente, se eu faço uma flexão para frente, eu devo fazer uma flexão para trás como uma contrapostura, como uma contraposição. Eu poderia estar chamando assim também. Só que na Índia, no yoga, não é dessa maneira que eu vou fazer essa contrapostura ou contraposição. Eu posso, por exemplo, ao fazer uma flexão para frente, eu posso fazer a contrapostura ou a contraposição usando uma torção na coluna. Entendeu? É uma forma. Para o ocidental, para a visão ocidental, isso não faz sentido. Mas na Índia, não só faz sentido, como você, ao fazer dessa forma, você sente a diferença em termos de efeito. Um efeito muito mais profundo. Entendeu? Então, são leituras corporais completamente diferentes. Agora, em todos os casos, o que se indica não é que vai decorrendo um tempo muito longo entre as posturas, né? Não é isso. E o efeito de reforço, né? A contrapostura ou preparação, ela seria o quê? Anulada. Então, essa pausa, como eu tinha falado anteriormente, ela não pode ser uma pausa muito grande, né? E aí vamos numa regra, tá? Uma regra que o yoga fala sobre isso. Propriocepção. Sim, a propriocepção, Fred, é a tua percepção do corpo no espaço em que você está.
Isso é propriocepção. Beleza. Mas nesse caso aqui, de pausa, né? A regra que vai nos permitir determinar o tempo, né? E qual o tempo que nós devemos dedicar ao relaxamento entre um asana e outro, né? Uma vez que nós chegamos à conclusão de que o relaxamento ele é importantíssimo para a prática, né? Para uma prática de boa qualidade, existe uma regra simples, tá? Então um asana pode suceder ao anterior quando a respiração e os batimentos cardíacos também se normalizarem. Então isso é um parâmetro interno que você pode usar para você passar um novo asana. Você praticou, vamos supor, pensar num asana que possa gerar uma extenuação. Chaturanga Dandasana. Chaturanga, para quem não sabe, é aquela flexão. Você fica estático numa flexão. O braço está flexionado, só que você não toca no solo. Teu pé está apoiado, teus pés apoiados, as pernas esticadas, braços flexionados, dessa forma, ó, flexionados, a mão embaixo dos ombros, você está paralelo ao chão. Tá? E você permanece ali respirando. Esse é Chaturanga Dandasana. Namastê, saudações, Alexandre, tudo bom? Então, o que acontece? Aí você está em Chaturanga, está lá na posição de flexão. E aí você percebe que a tua musculatura começa a sentir necessidade de mais oxigênio. Ela está queimando oxigênio naquele momento. O que você faz? Você respira. Você aumenta o teu volume de oxigênio para suprir essa queima que a musculatura está fazendo. Só que chega um ponto que mesmo a respiração que você está fazendo, ela é insuficiente para impedir a sensação de queima da musculatura, da queima de oxigênio na musculatura. E você está entrando o quê? Começando a entrar no processo de extenuação muscular, ali naquele momento. E aí, para compensar isso, o que acontece? Teu coração começa a bater mais rápido, bombeando mais sangue, para suprir a carência de oxigênio nos músculos que estão envolvidos no Chaturanga, que está demorando para sair. Aí o que cabe você fazer? Sair. Só que quando você sai da postura, tudo bem, você não fez nada de errado, está perfeita a postura. Só entrou no processo de desconforto, né, que é a extenuação, aumentou o batimento cardíaco, a respiração descompassou um pouco, porque ela naturalmente exigiu mais oxigênio, então por isso aumentou a demanda de respirações. E aí você vai precisar de quê? De alguns segundos, ou até de 1 ou 2 minutos, para você fazer o quê? Normalizar teu batimento cardíaco, normalizar o teu ritmo respiratório. Para você, no dia de hoje, porque hoje é quarta-feira, essa postura você fez na segunda, e provavelmente vai fazer também amanhã, quinta-feira, e depois sexta, a mesma postura. Então, para o dia de hoje, o parâmetro é o seguinte: batimento cardíaco, normalizou teu coração? Normalizou. E teu fôlego, está normal? Está normal. Então você pode passar para outro asana. Por quê? Se você entra num novo asana com batimento cardíaco acelerado e com descompasso na respiração, uma respiração ofegante, você já entra no asana para ter um aproveitamento mais baixo possível. Muitas vezes pode ser um outro asana de esforço. E aí o que acontece? A tua atenção está prejudicada, a tua estaticidade, a tua imobilidade prolongada está prejudicada, você não vai conseguir ficar muito tempo na postura, vai querer logo sair. Então, são aspectos fisiológicos que vão estabelecer qual é o tempo que eu tenho entre um asana e outro para me recuperar. Então, esse conforto recuperado, eu estou preparado para fazer um outro asana. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. São sinais, são parâmetros. Porque lembra, Stiram é estabilidade e Sukham é conforto. Está confortável? Não, não está. Por quê? Porque o meu coração está batendo na boca, cara. Muito coração. E a minha respiração está ofegante. Então não tem conforto. Se não tem conforto, eu não posso entrar no outro asana. Eu tenho que normalizar essa respiração e acalmar meu coração. Como o coração e pulmões eles andam juntos, de mão dada mesmo, quanto mais respiração profunda você fizer, mais rapidamente você reduz o batimento cardíaco. Quanto mais longa, encheu, esvaziou. Encheu, esvaziou.
o coração já está com outro ritmo, está mais devagar. Acalmou, está calmo, está calmo. Então você vê, é a parte do asana subjetiva. Você não está nem fazendo a postura, você está no intervalo entre uma e outra, mas você está aplicando o conceito de subjetividade do asana, que é o quê? Uma sensação. A minha sensação é uma, a de vocês é outra. Somos pessoas diferentes. Por isso que é adequado, dentro da prática do yoga, você se respeitar. Vê bem, não estou falando isso com a intenção de você criar nenhum tipo de problema aonde você pratica, não com quem você pratica. Mas você tem lá um grupo de praticantes que já praticam, sei lá, há 15 anos eles praticam aquela prática que estão fazendo ali. Vamos supor que seja o Ashtanga Vinyasa. 15 anos. Todo dia o pessoal pratica, todo dia. E agora você foi convidado para poder praticar. Você vai ter um desempenho igual deles? Provavelmente não. Por quê? Porque, cara, 15 anos, multiplica por 365. Você vai ver o número de dias que esse pessoal pratica. Se você quiser, depois você pode multiplicar para as horas. 2, 3 horas por dia que o pessoal pratica. Então, é um número muito grande. Você acabou de chegar. Então é natural, perfeitamente normal, que você se canse mais rápido, que você leve mais tempo para você voltar a fazer, voltar e entrar em outro asana, porque o teu tempo de recuperação é menor. Entendeu? Então, o importante é você se respeitar. Para que aquela prática seja boa. Você saia dali, melhor do que você entrou. Esse é o melhor parâmetro. Você tem isso como somatório da prática, tá? Vê bem, não é postura isolada, é a série. Você está fazendo uma prática, sei lá, 10, 15, 20 asanas, não tem problema. Qualquer número desse. Você tenta se perceber. Como é que eu estou agora? Você não começou a prática ainda. Você vai começar. Como é que eu estou? Você sente isso. E aí, você vai fazer a prática. Ao final da prática, no final do relaxamento, você tenta de novo ter essa conversa contigo. Como é que eu estou? Então, o adequado para que você possa perceber se a sua prática foi bem feita ou não, é você estar melhor, em termos de sensação, de sensibilidade, melhor do que quando você entrou. Esse é o melhor parâmetro. E aí, dessa forma, dificilmente você vai ficar repetindo o erro. Você pode até ficar, por exemplo, numa prática seguinte, um tanto cauteloso com asana ou outro. Por quê? Pô, cara, engraçado, depois que passou o relaxamento, eu senti um desconforto, senti uma dor. Foi aonde? Foi essa parte aqui do corpo. Aí você pensa, quais são os asanas que envolvem essa parte do corpo? Você pode até fazer um mapeamento ali e você fala, eu vou ter que ter uma atenção especial com esses asanas aqui. Agora, dificilmente você vai cometer o mesmo erro. Por quê? Porque está tendo presença. Você está presente na tua prática, tanto em termos de sensibilidade, que você detecta quando você está entrando naquele mesmo período da prática, naquele mesmo momento da prática, onde aconteceu o erro da aula passada, que te causou desconforto. Então, essa percepção, ela só traz vantagens para a gente. Só vantagens. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Essa questão da sensibilidade, da percepção. Né? Então, é preciso que nós deixemos o corpo agir e esperar a situação normalizar. É isso. Tá? Então, o que eu digo para você é que não vai haver perigo. Tá? Mesmo que o coração não tivesse retornado completamente ao ritmo normal, né? No encadeamento, com o asana seguinte, só ia se privar de parte dos efeitos da postura. Então você vai perder um pouco em termos de qualidade do que a postura pode proporcionar, porque você está entrando num processo de fadiga, né? De batimento cardíaco acelerado. Né? Então, isso vai fazer a diferença entre um praticante que está começando e um praticante que já é mais experimentado. Né? Essa percepção. Então, o iniciante, geralmente ele gasta muito mais energia, tá, que o praticante experiente para fazer um exercício, qualquer que seja. E por isso é que os seus batimentos cardíacos aceleram bastante. Entendeu? Por quê? Porque é uma coisa nova para ele. Ele não tem aquela percepção de quanto de intensidade, como eu falei anteriormente, de força que ele precisa impor para entrar na postura. E ele também não tem ainda o parâmetro de quanto de energia, de força ele precisa manter
para sustentar a postura. Ele não tem essa percepção. Então, com a prática, ele vai desenvolver isso. E aí ele vai ficar igual o praticante já experimentado, já mais experiente, que dosa a energia. Quer ver só um negócio? Vocês devem conhecer uma corrida chamada maratona, que ela é feita em 42 quilômetros, 195 metros. Cara, a maratona, se você sair como se fosse um corredor de 100 metros, disparado, às vezes você não chega nem na metade da maratona. Você já queimou toda a tua energia. Então você precisa o quê? Dosar. Agora, esse dosar a energia requer o que? Prática, experiência. A experiência só vai vir com a prática. Por isso que não tem jeito. Tem que praticar. Se possível, todo dia. Pouco, mas sempre. Pô, mas Alexandre, pouco? Quantos asanas? Eu não sei. Você tem que pensar em termos de necessidade sua, de equilíbrio. Às vezes você pode ter até algum problema orgânico, um problema postural, que você precisa de um grupo de asanas para te ajudar a corrigir o problema. Então, mas você pode, dentro da tua rotina, pegar até um grupo. Vamos imaginar um grupo de asanas aí que é inviável para você fazer todos os dias, tá? Vamos imaginar um grupo de asanas que você precise para ter uma boa saúde, uma boa vida, que você tenha 20 asanas. 20 asanas, tá? O ideal era você praticar todos os dias esses 20 asanas. Só que você não tem esse tempo. O que você vai fazer? Malandramente, né? Você vai pegar esses asanas, vai dividir em 2. Você vai fazer só 10. Segunda, quarta e sexta você faz 10. Terça, quinta e sábado você faz outros 10. Os que você não fez segunda, quarta e sexta. Você faz terça, quinta e sábado. E no domingo você faz tudo, porque você tem esse tempo. Percebeu a estratégia? E você está fazendo todo o grupo de asanas que são úteis para você. Entendeu? Então, você pode fazer dentro do tempo que você dispõe, trabalhar dessa maneira. Entendeu? Eu dei o exemplo de 20 asanas, você pode trabalhar até com menos asanas. Né? E tem um detalhe também, isso é uma coisa importante. Quando você desenvolve uma certa intimidade com os asanas, você percebe claramente, por exemplo, que você tem torções que em você causam mais efeitos do que outras torções que parecem uma com a outra, mas são torções diferentes. Então, aquela ali, a torção A, ela causa muito mais impacto em mim físico e até emocional do que a torção B. Então, o que eu faço? No primeiro momento, eu posso até, pela minha falta de flexibilidade, meu sedentarismo, eu posso até começar trabalhando com a torção B, que traz menos efeitos, não tem problema nenhum. Mas aos pouquinhos eu vou tentando ir para a torção A, que vai me produzir um efeito melhor, mais bem-estar. Entendeu? Então, à medida que eu vou experimentando, vou estabelecendo esse contato, eu vou me enchendo de informação e fazendo com que eu possa ir pensando asana a asana que são úteis para mim, compondo uma série boa para mim. Isso é uma coisa perfeitamente possível. Tá? Então, os exercícios intensos, geralmente eles provocam. Por exemplo, é o caso de Shalabhasana, né? Que vai exigir bastante esforço da musculatura lombar. Shalaba significa gafanhoto, a postura do gafanhoto. É uma postura que você deita com a barriga virada para o chão, de bruços. Né? E você levanta. Pode levantar uma das pernas, pode levantar as duas juntas. Pode levantar com tal intensidade que você levante até o quadril e deixe suas pernas verticais. Tá? Então, é possível. À medida que você vai treinando, vai praticando, você vai tendo cada vez mais força na lombar para poder fazer esse movimento. Né? Agora, na maioria dos casos, né, quando você volta para o tapete, você se solta, período aí de 5, 10 segundos, você já está bem para fazer novamente. Tá? E aí você pode iniciar uma próxima postura. Entendeu? Então é uma coisa fácil, pois nada mais é do que uma questão de treinamento. É isso. Tá? Então você vê o seguinte, o praticante ele vai se beneficiar de quê? Ele vai praticar o relaxamento instantâneo,
liberando o máximo de tensão durante as posturas. Durante. Tá? E respeitando as regras de respiração durante os asanas. Então, isso tudo junto vai permitir o quê? O encadeamento do praticante sem interrupção. Então, você vê o seguinte, à medida que eu fico tão habilidoso em fazer pequenos relaxamentos, o meu tempo de recuperação de coração e de pulmões e de musculatura é cada vez menor pelo meu treinamento. Mas o meu parâmetro continua sendo conforto. Então eu consigo muitas vezes sair de um asana e entrar em outro muito mais rapidamente. Por quê? Porque eu treinei isso. Agora, não quer dizer que eu não faça pausa. Eu faço. A minha pausa é curta. Porque fruto do meu treinamento, com respiração, com relaxamento, o meu treinamento proporciona que eu me recupere mais rápido. É isso. Entendeu? Agora, todos devem fazer a pausa. Agora, quando você começa a olhar para uma série de yoga, uma série de asanas, né? Como um mecanismo, cada asana ele pode ser considerado um dente de uma engrenagem. E aí você pensa o quê? A série é toda uma engrenagem. Cada asana representa um dente. Né? Então, as várias posturas que você vai trabalhar, elas atuam um após o outro para produzir um resultado final. Percebeu a mecânica? Então, em resumo, você deve dedicar tempo ao relaxamento entre as posturas, sem dúvida. Agora, em qualquer caso, o mínimo possível, e deve tentar relaxar e respirar bem durante toda a prática. Isso aí é fundamental. Uma outra coisa que é adequada e também muito importante é realizar um método de relaxamento global do corpo. E ele deve ser praticado sistematicamente todos os dias. Então, qual é a ideia aqui? Quando isso for alcançado, né, quando nós alcançarmos esse método de relaxamento global, ou seja, quando fala global é o corpo todo, né, é necessário você ir mais longe no relaxamento consciente. Tá? E isso pode ser conseguido completando o relaxamento global, com o relaxamento da face, da boca e finalmente da glote. Isso é outro ponto de tensão, tá? A glote. Por quê? A glote, ela está intimamente relacionada ao nosso emocional. Já ouviram uma pessoa falar em pessoas que, fulano engole sapo, fulano tem um caroço de ameixa na garganta. Ou seja, são pessoas que escutam ou assistem coisas que não lhes agradam. E elas não têm potência, elas não têm poder para mudar isso, para mudar essa situação. Por isso é que a pessoa engole com dificuldade e ela vai gerando o quê? Uma tensão na glote, né? Nessa região da garganta, só que internamente, né? Que causa um desconforto muito grande. E essa glote, essa musculatura da garganta, tem uma íntima relação com o chakra Vishuddha. Esse chakra Vishuddha é um chakra intimamente relacionado à criatividade. Então, se você muitas vezes engole sapo durante um bom período e não consegue resolver esse problema da tensão na garganta, eu digo emocional, tá? Com o tempo ela vai somatizar, vai ter a garganta tensa. Você automaticamente vai comprometendo a tua criatividade, entendeu? Tua capacidade de criar coisas, projetos novos, arte, enfim. Todo tipo de criação vai sendo prejudicado. Então, é muito importante ter isso em mente, né? E cada asana, cada exercício, ele é praticado isoladamente, né? Ou após esse relaxamento global. É possível também você sobrepor, tá? Sobrepor o quê? A prática das posturas, podendo o praticante, durante a fase de imobilidade, neutralizar o quê? O rosto, a máscara, né? A língua, a glote, sem perder de vista as demais condições de execução dos asanas, principalmente o controle da respiração. Namastê. Principalmente o controle da respiração, tá? Então,
esse relaxamento, em que você relaxa dos pés até o alto da cabeça, ele vai dando uma intimidade de você com você em relação ao seu corpo. Você relaxa o pé, tornozelo, panturrilha, joelho, coxa, quadril, pelvis, relaxa abdômen, lombar, e assim você vai, até chegar no alto da cabeça. Essa técnica de relaxamento global, ela é extremamente interessante porque ela vai, inclusive, nos apresentar o estado meditativo. Ela nos aproxima do estado meditativo. Tá? E ela vai ser de grande valia na hora de nós estarmos fazendo a nossa prática. Por quê? Como eu já estou experimentado com relaxamento global, esse músculo das costas, esse músculo do quadril, esse músculo da coxa, eu já estou acostumado com ele. Eu mando o comando e essa musculatura agora já me obedece. Por quê? Porque lá no relaxamento global eu faço isso todos os dias. Quando eu chego na hora da prática, eu concentro no músculo que está prendendo, que está tenso, e mando ele relaxar. Como ele está acostumado já a me obedecer na hora do relaxamento global, ele vai e relaxa. E aí eu me desenvolvo. Então, é muito importante vocês perceberem que, como foi falado, dado o exemplo da engrenagem, as coisas estão todas interligadas. Gente, dúvidas? Perguntem agora, ou então só na quarta-feira que vem, são 10h07. Então, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era sobre isso, né? Sobre a importância e a necessidade de você relaxar entre um asana e outro, fazer pausas, né? Fazer pausas. Isso é importante. E isso, eu falei, você pode e deve transmitir isso que você está desenvolvendo na prática para o teu cotidiano, para o teu dia a dia, para o teu trabalho, para tudo que você estiver fazendo. Pausa. Precisa de pausa. Relaxamento, pausa, pausa, relaxamento, o nome que você quiser dar. É um intervalo entre uma ação e outra. Entre um asana e outro. Entendeu? Inclusive para você parar e observar, né? Avaliar o resultado da ação. Porque senão você começa a fazer de modo ininterrupto, sai de uma ação, vai para outra, e você não consegue avaliar a qualidade do que foi feito. Onde foi que você errou? Pequeno detalhe. Falta o quê? Falta essa avaliação. Essa avaliação vai ser necessária e vai ser feita no momento que você fizer a pausa. Uma coisa termina levando a outra. Gente, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou finalizar a live e aí trago quarta-feira que vem um novo tema, tá? Eu só queria lembrar vocês que nós temos duas atividades interessantes esse final de semana. Sábado tem uma oficina aqui na Ilha do Governador com a professora Rose Vogas. Ela vai estar dando uma oficina de asanas, né? Usando apoios, usando suporte, para que o praticante possa aprender, adquirir controle sobre o corpo para fazer outros asanas, asanas de um grau de dificuldade maior. Tá? Vai ser de 10 ao meio-dia no sábado. E aí tem lá, eu até mandei para muita gente no WhatsApp, quem está na lista de transmissão, eu mandei lá como é que era o custo da oficina, quanto é que custava para aluno, para ex-aluno, para aluno que não tem vínculo com a escola, enfim, tá tudo explicadinho lá. Se vocês não tiverem na lista de transmissão da escola e quiserem entrar na lista de transmissão, manda aqui no direct, telefone, fala assim, isso aqui é fulano, eu queria entrar na lista de transmissão, eu vou em cadastro e mantenho vocês informados. No domingo, dia 26, sábado 25, né? Sábado 25. Domingo, dia 26, vai ter uma prática na Floresta da Tijuca. Ela é gratuita, tá? Se vocês quiserem ir, tá sendo combinado se encontrar lá na Floresta já, no estacionamento da Cascatinha, às 7h30 da manhã lá. Para quê? Para nós irmos para o local da prática e depois a gente desfruta lá, entendeu? É porque a floresta tem agora um negócio de uma restrição no número de pessoas visitando a floresta, e aí é legal chegar cedo para poder a gente entrar, fazer a nossa prática e depois a gente pode ir embora, entendeu? Essa que é a ideia. Mas é importante ter isso em mente. Então, tenta levar tapete,
Eu até falei hoje na aula o seguinte, o pessoal perguntou, pô, mas professor, e mosquito? Eu falei, olha só, você tem duas formas de resolver isso. Você pode levar um repelente químico, não aconselho, mas pode, tem farmácia para vender. Você pode fazer um repelente caseiro com cravo, cravo da Índia e álcool 70. Você bota um pouquinho ali dentro do cravo, vai virar uma tintura. Tem que ter cuidado só para não manchar roupa, coisas desse tipo. E você bota no pulverizador e passa na tua pele. Isso é uma outra forma. E você pode usar uma outra forma ainda de repelente para mosquito, que é você, por exemplo, tomar suco de inhame. Você compra umas batatinhas de inhame no mercado, descasca, bate com água, não precisa adoçar, só água. Você vai tomar como se fosse um leite. Bate ali na hora aquela batatinha com um pouco de água, sei lá, meio litro de água, bebe. Ou seja, você vai começar a jogar várias vitaminas do complexo B que tem no inhame. E aí os mosquitos não suportam esse cheiro que vai sair no teu suor, ele não pica você. É uma outra forma de você também repelir mosquitos. Tá? Então, passado o aviso, levem repelente, tapete, tá? Se quiserem, levem toalha, porque lá eu acho que tem um local que dá para tomar banho, na floresta, né? Tem uma cachoeira lá. Então, se vocês gostarem da ideia, 7h30 no domingo nós estaremos lá. Tá? E aí vamos ver e vamos fazer uma prática boa. Tá legal? Gente, de qualquer forma, fico muito grato pela presença de vocês aqui. Tá? E quarta-feira estaremos de volta com mais um tema. Uma ótima noite. Namastê. Harion.